pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais uma questão dentro da nossa sessão Força Elétrica para os Sagazes. A questão de hoje vai associar o conhecimento de força elétrica entre cargas pontiformes e o equilíbrio de um corpo extenso. Isso mesmo, o momento de uma força. Vamos prestar então atenção no enunciado da questão? Questão 19. A figura mostra uma barra isolante, sem massa, de comprimento L igual a 2 metros, presa por um pino no centro. Nas suas extremidades estão presas cargas positivas Qzinho e 2Qzinho, sendo Qzinho igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. A uma distância R igual a 0,3 metros, diretamente abaixo de cada uma dessas cargas, encontra-se afixada uma carga positiva Qzão igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Considere somente as interações entre as cargas situadas diretamente abaixo uma da outra e K igual a 9 vezes 10 a 9 Nm² por coulomb ao quadrado. Sabe-se que a reação no pino é nula. Determine A. O valor do peso P necessário para manter a barra em equilíbrio na horizontal. B. A distância x a partir do pino, onde o peso P deve ser suspenso, quando a barra está balanceada. E de que lado do suporte, esquerdo ou direito? Como vocês podem ver, eu reproduzo aqui o desenho que foi apresentado anteriormente a vocês. Nesse nosso desenho, nós temos no extremo das barras duas cargas pontiformes de carga mais Qzinho mais 2Qzinho, que estão próximas de cargas maiores de valor Qzão, também positivas. Isso quer dizer que a interação entre essas cargas vai ser uma interação de natureza repulsiva, porque todas as cargas envolvidas têm sinal de mesmo... tem cargas de mesmo sinal. Bom, então, entre Qzão e 2Qzinho, entre Qzão e Qzinho, as forças que vão ser identificadas são forças de natureza repulsiva. Bom, além disso, para contrabalançar, eu preciso colocar um corpo de peso P a uma distância x, que pode estar à direita ou à esquerda. São dados para a gente o comprimento da barra, em que estão presas as cargas Qzinho e 2Qzinho, 2 metros, o valor do módulo da carga Qzinho, 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, a constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a 9, a distância entre as cargas Qzinho e 2Qzinho e as cargas Qzão, 0,3 metros, e o valor da carga Qzão, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Feito isso, vai ser perguntado para a gente, no primeiro momento, qual o valor do peso P para manter o sistema em equilíbrio. A gente vai desconsiderar o peso da barra, é uma barra fina. Então, se eu olhar para a barra, que forças atuam significativamente? Para cá. A força elétrica 1 e a força elétrica 2. Quem são essas forças elétricas? Que Qzão exerce em 2Qzinho e que Qzão exerce em Qzinho. Como eu falei, são forças de natureza repulsiva. Então vai ter uma força elétrica em 2Qzinho vertical para cima, coerente com o fato da força elétrica ser de repulsão, e também vai ter uma força em Qzinho aqui, vertical para cima, que Qzão faz em Qzinho. Então tá aqui força elétrica 1, força elétrica 2, e vamos ter o peso P aplicado na barra vertical para baixo. Tem aqui o peso P. Vou calcular com vocês o módulo da força elétrica 1, o módulo da força elétrica 2, para poder encontrar a primeira pergunta, que é qual o valor do peso que nós devemos colocar aqui para manter o sistema em equilíbrio. Bom, vamos comigo aqui. A lei de Coulomb nos diz que a força eletrostática ela é igual à constante eletrostática do meio vezes o produto entre os módulos das cargas dividido pelo quadrado da distância. Então, força elétrica 1, que vai acontecer aqui, entre a carga 2Qzinho e a carga Qzão, vai ser igual, então, a K, 2Qzinho Qzão sobre R ao quadrado. O K, que é a constante eletrostática do meio, é 9 vezes 10 a 9. 2Qzinho é 2 vezes 10 a menos 6, já que Qzinho é 10 a menos 6. Qzão, 4 vezes 10 a menos 6, tudo conforme os dados da questão. E o R, como eu já tinha falado para vocês, é 0,3 metros, que eu estou escrevendo na forma de 3 vezes 10 a menos 1. Eu tenho que levar ao quadrado. Fazendo as contas aqui, em cima eu vou cuidar das potências de 10. 10 a 9, 10 a menos 6 e 10 a menos 6. 10 a 9 com 10 a menos 6, 9 menos 6, 3, dá 10 ao cubo. 10 ao cubo vezes 10 a menos 6, 3 menos 6, menos 3. Então, no numerador, se eu trabalhar com as potências de 10, eu vou ter 10 a menos 3. E os números que estão multiplicando, 9 vezes 2 vezes 4. Tudo aqui no numerador. No denominador, eu tenho que pegar
0,3 metros, que é 3 vezes 10 a menos 1, eu levar ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Posso simplificar o 9 com 9, trabalhando com 10 a menos 3 com 10 a menos 2, estou fazendo essa divisão, eu mantenho a base, subtraio os expoentes, menos 3 menos menos 2, dá menos 3 mais 2, que dá menos 1, então dá 10 a menos 1. E sobra aqui, já que esse 9 cancelou com esse 9, 2 vezes 4, que dá 8, 8 vezes 10 a menos 1, que dá 0,8 newtons. Já encontrei, então, o módulo da força elétrica resultante da força entre a carga 2Qzinho e a carga Qzão. Vamos agora para calcular o módulo da força elétrica 2, entre as cargas Qzinho e Qzão. Vou aplicar a lei de Coulomb, é K vezes Qzinho vezes Qzão sobre a distância ao quadrado. É K 9 vezes 10 a 9, Qzinho 10 a menos 6, Qzão 4 vezes 10 a menos 6. Divididos igual aqui por 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Se eu trabalhar com as potências de 10 em cima, igual o que eu fiz, 10 a 9 com 10 a menos 6, mantém a base, somos expoentes, 9 menos 6 dá 3, 10 ao cubo, 10 ao cubo com 10 a menos 6, 3 mais menos 6, menos 3. Então no final eu vou ter 10 a menos 3, um 9 e um 4, tá? Aqui o numerador. O denominador, 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, 9 vezes 10 a menos 2. 9 cancela com 9, 10 a menos 3 com 10 a menos 2, mantém a base, subtrai os expoentes, menos 3 menos menos 2, menos 3 mais 2, menos 1. E vai sobrar o 4. 4 vezes 10 a menos 1, que dá 0,4 newtons. Eu também fui capaz de encontrar a força elétrica 2. Bom, agora eu vou, no item A, calcular o peso. Se eu olhar para o meu sistema, eu tenho duas forças verticais para cima e uma força vertical para baixo. O somatório das forças que atuam no corpo em equilíbrio tem que ser 0. Então, vou somar essas forças, levando em consideração, aqui, eu botei peso positivo e as duas forças elétricas que estão para cima negativo. Vocês poderiam trocar o sinal, mas íamos chegar no mesmo resultado. O importante é que o sinal que a gente adote para o peso seja um sinal diferente para a força elétrica 1 e força elétrica 2. Então, eu vou ter, na maneira que eu conduzi aqui a questão, peso menos força elétrica 1 menos força elétrica 2 tem que ser igual a 0. O peso que eu vou encontrar, então vai ser igual, se eu transferir força elétrica 1 e força elétrica 2 para o outro lado, F é 1 mais F é 2. Só para tornar isso claro, eu tenho peso para baixo e duas forças para cima. É natural, então, que o peso seja contrabalançado por F é 1 mais F é 2. Então, um aluno poderia ir direto para cá. Aqui eu quis escrever um pouco mais completo, mas um aluno, na prova, pode já botar que eu tenho peso para baixo, duas para cima, então o peso tem que ser igual às duas forças que estão para cima. E F é 1 eu calculei, dá 0,8 newtons, F é 2, 0,4 newtons, eu vou somar as duas, 0,8 mais 0,4, 1,2 newtons, então o valor do peso, para que o somatório das forças seja igual a 0. Agora, no item B, ele quer saber se esse peso tem que ser colocado à direita ou à esquerda e qual a distância que ele tem que ser colocado em relação ao ponto O, que é onde está apoiado o pino aqui, que sustenta a nossa barra, tá? Bom, para isso eu vou ter que trabalhar com o momento de uma força. Eu tenho três forças, se eu trabalhar em relação ao ponto O, a força é 1 em relação ao ponto O, tende a fazer esse movimento com a barra, que seria um movimento no anti-horário. Por outro lado, a força é 2, tende a fazer um movimento na barra de giro no sentido horário. Bom, para eu saber se o peso tem que estar à direita ou à esquerda, eu vou trabalhar com o momento de força que F1 gera e F2 gera. Como a barra tem 2 metros, do ponto O, que é o ponto médio, aonde está a carga 2Qzinho, eu tenho 1 metro, e do ponto O onde está a carga Qzinho, eu também tenho 1 metro. Então, nesse caso, como as distâncias são iguais, e a força elétrica 1 é maior que a força elétrica 2, se eu trabalhar basicamente com a força elétrica 1 e a 2, eu sei que o momento que a força elétrica 1 vai gerar vai ser maior que o momento da força elétrica 2. As distâncias são iguais e F1 é maior que F é 2. Então, eu tenho que contrabalançar o que aconteceria, que seria o giro no sentido anti-horário. Eu tenho que ter, devido ao peso, então, um momento de força que faça que atue no sentido contrário. Em vez de ser no sentido anti-horário, contrabalança no sentido horário. Então, se eu boto o peso à esquerda, em relação ao O, se o peso estiver para cá, eu vou estar reforçando o movimento no anti-horário, o que não é desejável. Por isso que o desenho inicial da questão já é o desenho
que nos aponta para o sentido correto. O peso tem que estar realmente à direita. Para quê? Para que ele gere um momento no sentido, em relação à hora, né? No sentido horário, para contrabalançar o momento que F1 gera no sentido anti-horário, que é maior do que o F2. Bom, mas como é que eu equaciono isso? Somatório dos momentos em relação ao ponto O igual a zero. Bom, lembrando que F1 vai girar no sentido anti-horário, F2 no sentido horário, e o peso, como eu já falei para vocês, também vai ajudar no sentido horário. Eu vou adotar que o sentido anti-horário vai gerar um momento positivo, no sentido horário negativo. Então vamos lá. E como é que eu calculo o momento de uma força? É o produto da força pela distância. Então eu vou ter F1 vezes 1, tá aqui. Depois os dois momentos negativos. F2 vezes 1, cadê? Aqui, ó. Menos F2 vezes 1 e menos P vezes o X. Isso tudo tem que ser igual a zero. Substituindo os valores, F1 é 0,8 newtons vezes 1 menos F2 é 0,4 newtons vezes 1 menos o peso que eu calculei no item anterior, 1,2 newtons, tá? Vezes o X, que é justamente o que eu quero encontrar no item B. Tem que ser igual a zero. 0,8 vezes 1 é 0,8, 0,4 vezes 1 é 0,4, 0,8 menos 0,4 dá 0,4. Então vou ter que 0,4 é igual a 1,2x, passando menos 1,2x para a direita. Se eu isolar o x, x vai ser igual a 0,4 divididos por 1,2, que dá 1/3, 0,33 metros. Então nós descobrimos que a distância em que esse peso tem que ser colocado para manter o sistema em equilíbrio é de 0,33 metros e tem que estar à direita, para, junto com o momento que a força elétrica 2 exerce, todas no sentido horário, contrabalance um momento que a F1 promove no sentido anti-horário. Uma bonita questão, multidisciplinar, envolve conhecimento de força eletrostática, envolve conhecimento de estática do ponto material e também envolve o conhecimento de estática de momento de uma força aplicada no corpo extenso. Tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal. Querem continuar aprendendo força elétrica? Aprendam aqui, no canal do professor Bruno Amorim.